Chegou a hora. O parto foi sensacional, tudo bem na maternidade, veio a alta médica. Agora você tá levando o seu pequerrucho pra casa e vai ter que cuidar dele sozinha. Ai, que medinho, né, gente? Olha, eu senti muita insegurança quando eu fiz isso com a minha primeira filha. Porque, olha, eu vou contar pra vocês, eu nunca tinha segurado um bebê recém-nascido no colo. Aliás, nem um bebê um pouquinho maior. Eu não tinha, assim, habilidade nenhuma para cuidar de bebê, eu morria de medo de não conseguir, mas também tinha aquela coisa, não, eu não quero pedir ajuda, porque senão as pessoas, né, vão se aproximando e vão tomando conta, e eu que sou a mãe, eu quero fazer. Mas dá uma insegurançazinha, hein? Mas olha, deu tudo certo, a gente tem que confiar que a gente dá conta. Sabe aquela coisa que fala assim, quando você tiver um filho vai vir aquele instinto materno assim, vai te dar toda a luz, toda a força? Eu não botava muita fé, mas é assim que acontece, gente. Quando eu fui pegar a Laura no colo, né, a minha primeira filha, eu nunca tinha segurado um bebezinho, então eu peguei assim toda meio... Quando eu vi, ela se encaixou, eu já segurei na nuca, eu já segurei no bumbumzinho, já deu tudo certo, eu já virava para amamentar no peito, eu virava para amamentar no outro. Eu me lembro que o pai dela veio visitá-la, né, na maternidade, e eu ensinei para ele como que tinha que segurar, e eu tinha acabado de aprender. Então, realmente, olha, Deus é tão maravilhoso que ensina tudo pra gente na hora certa. Se você tá com medo, não fique com medo, que vai dar tudo certo, confia, você vai conseguir. Tudo bem que a gente tem que se preparar ao mínimo, né, gente? Já que a gente não sabe, eu, por exemplo, não sabia nada, eu pesquisava na internet, né, sobre como cuidar do bebezinho. Eu fiz o curso, né, de grávida, cursinho do plano médico, que ensina, né, como dar banho, ensina como cuidar do cordão umbilical, ensina essas coisinhas, né, como segurar um bebê, como desengasgar, essas coisinhas. Então a gente vai um pouquinho mais confiante, mas mesmo assim, quando você vê aquele bebezinho, né, que é seu, tipo, dá conta daquilo ali. Ai, dá um frio na barriga, né? Mas a gente consegue. Eu lembro que uma das minhas maiores preocupações era com a sujeira, né, com contaminação. Então, nossa, eu esterilizava tudo que a Laura punha na boca. Eu tentei dar chupeta pra ela no começo e eu lembro que se a chupeta, assim, caísse um pouquinho em cima da mesa, assim, o bico, eu já tirava para esterilizar. Eu tava meio neurótica, assim, né, na época. Já com o Murilo, eu não tive muito como ser neurótica, gente, porque segundo filho, não que a gente não tenha o mesmo cuidado, a gente não tem tempo para isso. E eu tava casada, e o pai dele fazia do outro jeito, às vezes não aceitava muito o que eu falava, não, isso daí é exagero, já tacava a chupeta que caiu no chão na boca da criança, eu ia fazer o quê? Ai, meu Deus, agora já pôs, né? Com a Laura eu fui bem chatinha, digo assim. Com o Murilo eu já... Sabe, a gente sabe que não vai acontecer nada grave de colocar uma chupeta que caiu no chão, às vezes, né, falam que é a vitamina S de sujeira. A gente fica um pouco menos, assim, neurótica, mas o cuidado existe, né? Só que com o Murilo realmente, aí já tinha o pai dele que tinha uma outra postura, eu já tinha a Laura que tinha que cuidar, que era mais velha. Quando eu via, o Murilo já estava engateando no lugar sujo, pondo a mão na boca, e eu com a Laura no colo, tendo que fazer qualquer outra coisa, não dava tempo ali de acudir. Eu falava, agora já foi. Né? Então, com a questão de limpeza, eu fiquei um pouco mais tranquila em relação ao segundo filho. Eu lembro que para preparar, né, ali a cômoda com o trocador e a aguinha quente, o algodãozinho para limpar o bumbumzinho, né, logo do recém-nascido, porque eu não queria usar o lencinho umedecido, né, eu usava o algodão no primeiro mês. E aí eu coloquei também imagina, nem existia pandemia, né, mas eu coloquei um vidro assim de álcool em gel para que cada um que chegasse passasse, né, na mão antes de pegar a criança no colo, uma visita, ou até eu mesmo, meu próprio companheiro ali. A da Laura eu tava solteira, né? O pai dela vinha visitar, mas a gente não tava junto. Mas mesmo assim, eu falava, passa álcool em gel, mas às vezes quando a pessoa não passava, eu ficava meio assim, sabe? De ficar, meu Deus, vou falar de novo. Ontem ele veio, eu já falei pra passar, hoje ele não passou, vou falar de novo, daí eu sou a chata. E aí eu ficava com aquela coisa, ai meu Deus. Então às vezes passava, às vezes não passava.
Com o Murilo foi a mesma coisa, segundo filho, né? O pai dele, né, meu companheiro na época, era bem assim, não precisa, isso é bobagem, então acabava não usando, né, não fazendo muito aquilo que eu fazia questão que fizesse. Mas graças a Deus correu tudo bem, o Murilo não ficou infectado com nenhuma bactéria, ele ficou tudo bem. Eu acho que é um pouco exagero nosso, né? Mas é aquela coisa de mãe, né? A gente quer cuidar, quer proteger. Mas a questão da limpeza foi realmente uma neura assim comigo e até hoje ainda é, viu, gente? Eu melhorei muito, mas eu ainda fico meio neura com limpeza. Imagina a pandemia, né? Nossa, eu sou a rainha do álcool em gel. Bom, uma coisa que eu evitava muito, né? Aglomeração em lugar assim, festa, lugar fechado, shopping, isso aí eu fui só depois dos 3 meses de vida, que já tinha tomado a maior parte da vacina, né? Que até os 3 meses você tomou, a criança toma a maior parte das vacinas ali do calendário, depois vai espaçando mais, né? Então eu me lembro que até os 3 meses eu não queria sair não, sabe? Eu ficava em casa, ou ia assim pra uma pracinha, pro área comum ali do condomínio para tomar um solzinho e só. E assim, eu não gostava muito que pegassem o bebê, né, gente? Principalmente alguém que viesse muito perfumado, ou alguém que tava suado pra vir pegar o bebê, gente. Eu falava, não, ele não quer, ou ele tá dormindo. Não, eu vou dar mamar agora, eu inventava qualquer coisa. Porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de, né, noção. Só que nem sempre as pessoas têm, então cabe a você, né? Não, meu filho, poxa, vai ficar abraçado com essa pessoa que tá suada, às vezes um homem sem camisa tá suado, tem que pegar o seu filho, não. Vamos evitar, né? Então a gente sempre dá uma contornada, não, agora tá na hora do mamar, eu vou subir, eu vou entrar e tal. A gente dá uma disfarçada para evitar esse tipo de contato, assim, que pode causar algum mal ali pro bebezinho, né? Pode pegar um vírus, uma bactéria, sei lá, ter uma crise de rinite por causa do perfume forte de alguém, etc. Esse tipo de cuidado eu tinha. Bom, eu me lembro que a época que a criança ia dormir, né, o horário que ela ia dormir, dar um cochilinho à tarde, no meio da manhã, era o horário que eu corria, né? Ou eu ia tomar banho, ou eu ia fazer a minha refeição, ou eu ia colocar roupa para lavar, ou eu ia cozinhar aquela papinha, sei lá, eu ia fazer qualquer coisa antes do bebê acordar. Só que às vezes se eu ficasse muito na indecisão, dava 10 minutos, o bebê acordava e eu não tinha feito nada. Então é melhor colocar num papelzinho tudo que você tem que fazer. E aí, ó, deu uma brecha, não tem como a gente descansar junto, né? A não ser que você tenha um empregado, uma babá, que é uma maravilha. Agora, se você está sozinha, você tem que correr. Correr e dar tempo de fazer as coisas antes do bebê acordar. Então essa é a hora de você lavar a mamadeira, colocar para esterilizar, lavar uma roupa, preparar uma refeição, tomar seu banho, lavar a roupinha, passar a roupinha. Bom, passar a roupinha é um capítulo à parte, né? Que eu fiz isso com a primeira filha. O segundo filho eu não passei nenhuma roupinha dele. Não dá, gente. Segundo filho realmente Primeiro que não é tão necessário assim você passar uma roupinha, né? Mas na primeira você faz questão de passar e tal. Segundo filho, gente, não dei conta de passar. Realmente a estafa era grande, porque você já tem um filho para cuidar. Além de tudo isso que eu falei que você tem que fazer enquanto o bebê está dormindo, você tem o outro para cuidar, se ele não estiver na escola, né? Se ele estiver na escola, maravilha. Mas você tem que cuidar do outro, às vezes cuida da casa também, né? Se você não está empregado, que era o meu caso. Então, gente, realmente, você tem que eliminar, sim. Você tem que colocar o que é prioridade. Passar a roupa do bebê é prioridade? Não é. Então, não passei a roupa do segundo filho. Bom, uma dica que eu dou, que é difícil de colocar em prática, mas se você colocar em prática, você vai gostar. Acorde antes do seu bebê. Veja mais ou menos o horário que ele costuma acordar de manhãzinha. Acorde antes, que assim você já pode tomar seu banho, pode tomar o seu café, pode escovar o seu dente. Gente, às vezes eu lembro que eu ficava o dia inteiro sem escovar o dente, porque não dava tempo. Porque eu acordava junto com o bebê, já meio atropelado, e ele querendo mamar, e eu dando o peito, ou dando uma mamadeira, e o bebê chorando, aí troca a fralda, daí você vai dar o banho para amassar, e o bebê quer o colo. E aí quando chegava, sei lá, meio-dia, eu não tinha tomado café da manhã, eu estava ainda de pijama, e aquela situação assim, desconfortável. Então acorde antes do seu bebê, tente organizar assim algumas coisas pessoais, né, para você não ficar para trás. Se der, até pinte sua unha, mas acorde mais cedo para você se cuidar, se alimentar, tomar seu banho, cuidar um pouquinho de você, que você também precisa ser prioridade.
Bom, para criar uma rotina de sono no bebezinho, para ele dormir a noite inteira, eu dava banho na hora de dormir. Que daí dá aquele banho, já dá uma relaxadinha, coloca aquela roupinha quentinha, já dá uma mamazinha, a criança já relaxa e dorme. Eu me lembro que eu era tão neurótica assim com a questão da alimentação, né? Eu tinha medo de passar a noite inteira sem mamar, né? Tipo, mamar 10 horas da noite, depois mamar só às 7 horas da manhã, quando acordasse. Então, 3 da manhã, 2 da manhã, eu acordava o bebê para dar ou mamadeira ou para dar o peito, né? Porque eu fiz os dois. Eu vou contar isso no outro vídeo para vocês. E aí eu ficava mais tranquila. Aí eu dava essa mamada e depois a criança dormia até 6, 7 horas da manhã, o que é uma maravilha, né? Bom, com a chegada do bebê a gente vai dormir menos, a gente vai ter menos tempo pra gente, a gente vai ficar em segundo plano, mas a gente vai ser muito mais feliz, isso eu te garanto. Graças a Deus eu tenho meus 2 pacotinhos para chamar de meus e eu sou muito feliz como mãe. Mesmo assim, às vezes, deixando de lado a hora do meu banho, deixando as minhas unhas por fazer, não tendo tempo para passear ou não tendo dinheiro para comprar uma roupinha nova para mim, eu invisto neles e eu acho que eu estou fazendo um bom papel e você também vai fazer um bom papel. Acredite em você, acredite no seu potencial e acredite nesse instinto que vai fazer de você uma boa mãe e vai te ajudar a cuidar do seu bebezinho. Um beijo. Tchau, tchau.